dessa separação, que não era o propósito de se separar, porque Gandhi não queria que essa separação fosse feita. Então Gandhi faz o jejum, e eles, com medo de que Gandhi morresse em consequência desse jejum, eles assinam um tratado, né, de que essa separação não iria acontecer. Então, no próximo ano, Gandhi fez o jejum de 20 dias, ele conseguiu que não fosse assinada essa separação. Mas no ano seguinte, Gandhi voltou a fazer um jejum de 21 dias para purificação, e os funcionários britânicos, amedrontados de que ele pudesse morrer, colocaram-no na prisão, quer dizer, volta ele para a prisão de novo por causa de um jejum em protesto. Gandhi anunciou que não se preocuparia da desobediência civil até a sua oração fosse completa. Mesmo com a Segunda Guerra Mundial se aproximando, Gandhi confirmou seus princípios pacifistas. Ele mostrou como a Abissínia poderia ter usado a não violência contra Mussolini, e ele a respondeu com os tecos e para os chineses: se é valente, como é morrer? Um homem que luta contra preconceitos é ainda valente se recusar briga e ainda recusa se render ao usurpador? Já em 1938, ele exortou, quer dizer, incentivou os judeus a se defender, a procurar os seus direitos e, se necessário, morrer como mártires. Uma caçada humana degradante pode ser transformada em uma postura tranquila e determinada, oferecendo-se aos homens e mulheres desarmados a força dada a eles. Gandhi recomendou o uso de métodos não violentos aos britânicos, como combater Hitler, já que não podia dar seu apoio a qualquer tipo de guerra ou matança. E o Congresso prometeu a Gandhi que ele ficaria fora da prisão, mas milhares de pessoas foram presas, inclusive os líderes. Só ele que ficou solto, porque os outros líderes foram todos presos. Quer dizer, eles pediram a Gandhi que soltariam ele, mas que os outros líderes também foram presos, já justamente para não ter esse encontro, para eles poderem combater o propósito deles, né? Porém, Gandhi continuou exercendo uma revolução não violenta para a Índia, e em 1942 ele e outros líderes foram presos. Ele decidiu jejuar novamente, sendo que apenas ele sobreviveu. Quando a guerra terminou, ele afirmou da necessidade de uma paz real, baseada na liberdade e igualdade de todas as raças e nações. Nos últimos anos de sua vida, ele havia dito: violência é criada por desigualdade, a não violência pela igualdade. Ele foi a uma peregrinação para os judeus pobres. A independência da Índia era agora eminente. O líder muçulmano estava exigindo a criação de um Estado separado, o Paquistão. Gandhi prega em favor da unidade e tolerância, até mesmo lendo as reuniões, um Alcorão de oração. Os hindus o atacaram porque pensaram que ele era a favor dos muçulmanos, e os muçulmanos exigiram dele a criação do Paquistão. Gandhi foi para acalmar a discussão e a violência entre hindus e muçulmanos. Mais uma vez ele jejuou até os líderes da comunidade assinarem um acordo para manter a paz, antes de que
assinassem. Ele os adverteu de que, se rebelassem, ele jejuaria até a morte. Gandhi, em janeiro de 48, fez muito para acalmar os conflitos entre hindus e muçulmanos, permitindo a divisão da Índia em 2 países. Boa noite a todos. Vou ser bem resumista, porque o tempo acho que já até acabou. Então, eu vou falar do que está aqui nas fotos. Tá? Gandhi Fianda, foto de 1946. Foram feitas caricatura de Gandhi sendo preso pelo Lord Willingdon no início da década de 1930. O desenho representa a compreensão que colocaram tantas vezes na prisão e terminou por sua forma a multiplicar seus ensinamentos. Aqui ele está lendo para esse rapaz aqui, o Mahatma Desai, lendo para Gandhi uma carta do vice-rei Birma Mumbai, em 1939. Gandhi nunca recebeu um prêmio Nobel. Apesar de tantas vezes ele ter se esforçado, né, como vocês ouviram a história, tentado ter uma paz, né, para o povo dele e ter independência também do país dele. Só que infelizmente ele não teve tanto sucesso assim de tantas coisas que ele fez. E ele nunca ganhou o prêmio, mas ele foi reconhecido através de uma outra pessoa que ganhou um prêmio que seria para ele, entendeu? Uma outra pessoa. Vou falar o nome daqui a pouco. Aqui é o título de Mahatma atribuído a Gandhi, apresenta um reconhecimento do seu papel como líder espiritual. Como vocês podem ver, ele foi um líder espiritual para o povo dele. Mahatma Gandhi, praça de funtura, escultura que fizeram para ele. Aqui é a estátua de Mahatma Gandhi em Nova York, Universidade de New York. Tá? E o que eu posso falar é que ele, infelizmente, no final da década, ele morreu. Todos. Sem receber nenhum troféu, né? Não recebeu o troféu e, infelizmente, ele morreu a tiros por um dos povos, das pessoas dele, porque a pessoa era contra o que ele pregava. Tá? Então, eu vou só ler o trecho que ele, entretanto, no dia 30 de janeiro de 1948, Gandhi foi assassinado a tiros em Nova Delhi por Nathuram Godse, um hindu radical que responsabilizava Gandhi pelo enfraquecimento do novo governo ao insistir no pagamento de certas dívidas do Paquistão. Godse foi depois julgado, condenado e enforcado, e de respeito por último pedido de Gandhi, que foi justamente a não punição do seu assassinato. O corpo de Mahatma foi cremado e suas cinzas foram jogadas no rio Ganges. Ele também tentava praticar a indústria dentro dele mesmo, né? Como assim? Ele incentivava as pessoas a fabricar a sua própria roupa dentro da Índia, para que fizesse um boicote nas outras empresas, tá? Internacionais, que tentavam sempre invadir e tomar conta. E ele era contra isso, por isso que ele jejuava tanto, para tentar, né, impedir essa evolução deles lá dentro. Só que acabou acontecendo, tanto que a divisão teve entre a Índia, entre os hindus e os muçulmanos, que hoje vocês conhecem como Paquistão. Então, houve essa separação, coisa que ele não queria. Tá? Eu não sei porquê. Já tenho que terminar, né? Então, eu já falei da morte dele. Aqui vocês podem ver as outras coisas, eu não tive muito tempo. Caso vocês queiram conhecer mais o Mahatma Gandhi, é só entrar no Wikipedia, lá vocês vão conhecer a vida dele toda e muitas outras coisas que ele fez, né? E ele, uma outra coisa que é interessante é que ele fez jejum, ele não praticava mais sexo, mesmo casado. Mesmo ele sendo, que dizem que ele é gay, né? Mas ele não praticava. Então, não é bem gay, né? Não. Uma boa noite para todos. Obrigada.